povo de Deus, tudo na paz com vocês? Esse é o meu, seu, nosso canal Papirando a Bíblia com o pastor Luiz Carlos. Meus amados, nessa feita vamos falar um pouco sobre o Natal, a origem do Natal. Quem nasceu no dia 25 de dezembro, onde o mundo para comemorar o nascimento de Cristo? Será que foi Cristo mesmo que nasceu? No dia 25, nós comemoramos de fato o nascimento de Cristo? Ou é mais uma arte, não é, dos senhores do mundo que nos faz adorar um Deus pagão chamado Tamudes? Quem é Tamudes, pastor Luiz Carlos? Tamudes é filho de Semíramis e Nirodes, que são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 9 e o versículo de número 20, 21 e depois o 25, para a gente entender um pouco e meditar na palavra do Senhor. Vai lá pegar a tua Bíblia. Enquanto você vai pegar a sua Bíblia, deixa o seu like, o seu joinha, não é? Ative o sininho e compartilhe esse canal para que muitos tenham conhecimento do que é verdadeiramente o Natal. Bem, Gênesis capítulo de número 9, versículo 20, que diz assim, a epígrafe: Noé planta uma vinha. Versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lhe saber a ambos seus irmãos. E foram, então, tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que os seus filhos não lhes fizeram. E disse: Maldito seja Cã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Bem, irmãos, Noé, ele planta uma vinha e depois ele faz o vinho e se embriaga com o vinho. E vai para sua tenda, embriagado, e adormece. E adormecido ele tira suas vestimentas. E Cã, seu filho, viu seu pai nu e riu, e avisou aos seus irmãos. E diz a Bíblia que Sem e Jafé de costa pegaram um manto, não é? Ambos foram até a tenda do seu pai de costa, não olharam, não viram a nudez de seu pai e o cobriram. E com isso Noé despertou do sono e amaldiçoou a Cã, que é o pai de Nirode. Esse Nirode casa com Semíramis. E essa mulher, ela gera um filho chamado Tamudes. E esse Nirodes é o mesmo que construiu Babilônia e disse que era o Deus Sol. Né? Talvez você já tenha ouvido falar disso aí, mais na versão para os egípcios, né? Quando o faraó diz que é o Deus Sol tal, mas o primeiro a se intitular Deus, e Deus Sol é Nirode. E com isso, no dia 25 de Natal, no dia 25 de dezembro, em Natal, é comemorado o nascimento de Tamudes. Não é o nascimento de Jesus Cristo, como diz a história.
A Bíblia ela nos ensina totalmente diferente. E a adoração, né? Muitos e até cristãos faz árvores de Natal e coloca árvores de Natal dentro de sua casa, mas não tem o conhecimento do que simboliza aquela árvore de Natal, do que simboliza as bolas que são colocadas, que simboliza o fruto proibido, o fruto do pecado. A árvore de Natal simboliza a árvore do pecado, né? E aquela guirlândia, se não me falha a memória agora, que coloca-se ao redor da árvore de Natal. Ali simboliza a cobra, a serpente, Satanás que enganou os primeiros seres humanos na terra. Preste atenção, vê o vídeo, medita nisso aí, compartilha, deixa o teu joia, não é? E vamos divulgar esse canal em nome de Jesus. As pessoas da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, Noé bebeu vinho e embriagou-se, tirou suas roupas e se encontrava-se nu, que está em Gênesis 9:21. Dentre os filhos de Noé que se salvaram da destruição do dilúvio, havia um chamado Cã. Cã, ao ver Noé nu, achou muito engraçado e correu para contar para os outros irmãos. E isso não agradou Noé. Os outros irmãos andaram em direção ao pai com os rostos virados, pegaram uma capa e cobriram o pai. Logo Noé amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse então que Cã passou a ser escravo de Sem. Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e se casou com Semíramis, e dessa união nasceu Niroide. Niroide foi a personificação da desobediência. Niroide construiu diversas cidades, e a mais famosa chamada Babilônia, a Torre de Babel. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Niroide como o senhor do mundo, entre aspas, né? Ele construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num só lugar, o contrário do que o Criador mandava fazer. O Pai mandava que se espalhassem sobre a face da terra. Niroide falava que ele era o próprio Sol, o Deus Sol. Esse homem se apossou sexualmente da própria mãe, fazendo sua mãe mulher. Semíramis, então, deteve para si o título de deusa, já que seu filho e marido ao mesmo tempo dizia ser Deus. Ela então dizia ser a lua. O tio-avô de Niroide o matou, espedaçou e separou os seus pedaços. Semíramis pensou imediatamente, um deus não morre. E ela inventou uma história que Niroide não havia morrido, que ele simplesmente voltou ao lugar dele, o sol, e falava que ele era o próprio Sol. Nesse meio tempo, Semíramis fica grávida. Mas como pode, se ela falava que ele era o Sol? Então ela contou mais uma história. O Deus Sol me engravidou. Mas é óbvio que sabemos que ela fez um filho fora do casamento. Ela não valia nada, era uma prostituta. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho era o filho de Deus e colocou o nome dele de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz no livro de Ezequiel 8:14-18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está do lado norte, e eis que estão ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Dissem: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações piores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro do templo do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto ao oriente, adorando o sol, virados para o oriente. Estavam adorando a Niroide e Tamuz. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, o fazerem elas as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tomem a irritar-me? Ei-los
ao chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. O Criador fala que todos que comemoram o Natal estão comemorando a festa pagã, adorando a Tamuz e o Deus Sol. E o Pai considera isso uma abominação e que ele vai tratar com violência e furor e não terá piedade e não serão poupados. O Natal é uma festa pagã que irrita o Criador. Tamuz, filho do Deus Sol, considerado como menino Deus, nasceu no dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tamuz, ela começou a dizer que Tamuz era o próprio Niroide, o Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Um dia Tamuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe dizer de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, para não dizer que havia morrido como um mortal qualquer, já que ele era um deus, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o seu lugar. Isso tudo não passava de uma mentira, para ele se manter no poder e serem vistos como os espirituais da época. E naquele tronco podre nasceu um pinheiro, e Semíramis passou a dizer que o pinheiro era a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E todo dia 25 de dezembro era comum pegar um pinheiro, levar para dentro de suas casas e enfeitá-los com o próprio símbolo de renascimento de Tamuz. Nessa época já havia a troca de presentes. A sacerdotisa e amigas de Semíramis que choravam aos pés daquele pinheiro e após chorar, agradeciam umas às outras e faziam uma troca de presentes, que era depositado aos pés daquele pinheiro. E daí surgiu o hábito das trocas dos presentes no Natal. Agora vocês vão entender realmente o significado da árvore de Natal e dos enfeites dela. A árvore de Natal simboliza o pecado original de Adão e Eva. Os enfeites da árvore simbolizam o fruto que não era para se comer, que foi ordenado a não comer. E a fita que envolve a árvore, os pisca-pisca, simboliza a serpente que estava no Éden. A árvore de Natal é uma celebração ao primeiro pecado do ser humano, um ritual satânico. Todos que têm árvore de Natal em casa estão comemorando o pecado original de Adão e Eva. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poderes serão dados. Por isso fazem isso. E daí surgiu o Natal no dia 25 de dezembro, que é a data de nascimento do filho de Niroide, chamado Tamuz, que hoje muitos dizem ser o nascimento de Jesus. Quando você celebra o Natal, está efetivamente participando de um antigo ritual de culto a um Deus Sol. Mas como